Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Transforma Negócios. Se essa é a sua primeira vez aqui, muito prazer. Meu nome é Bruno Ponte, eu sou sócio e estrategista de negócios na Transforma. E nós existimos para facilitar estratégias para que pessoas e negócios prosperem. E é disso que a gente vai falar hoje, de uma empresa aqui da nossa cidade, de Limeira, que prospera há quase 20 anos. E eu estou muito feliz de ter eles aqui, porque mesmo uma empresa com quase 20 anos sentiu um momento, chamou a Transforma para a gente conversar e como que a gente poderia desenhar novas estratégias, e nós nos sentimos muito honrados de tê-los conosco. E eu estou falando dos Cirurgiões da Alegria. Já deu pra ver que a alegria pega mesmo, né? Até eu assustei aqui. Nossa, onde eu tô? Bom, já deu pra sentir como que é o clima aqui do podcast de hoje. E quem acompanha a gente sabe que nunca assistiu um como esse, inclusive com ninguém gritando assim. Então, muito obrigado. Primeiro, é inédito. Pois é. Não podia ser igual, tem que ser diferente. E tem que ter a autenticidade de vocês, né? Pois é. Mas é isso, o episódio de hoje ele é autêntico para falar desses caras que eu amo muito, que são mais do que amigos, são irmãos queridos, meu irmão de sangue inclusive trabalha com eles, e hoje eles estão conosco na Transforma, a gente está desenhando vários mapas, estratégias, né? Mas antes de falar tudo isso, antes de falar dos cirurgiões, primeiro, meu muito obrigado, Regiane, Eliseu, Thiago, vocês terem aceitado o convite de estar aqui hoje para falar dos cirurgiões, falar de negócios com a Transforma, né? Então, muito obrigado do fundo do coração. Eu estou realmente muito feliz de ter vocês aqui. Vocês sabem, acho que eu já devo ter externalizado, mas o quanto eu tenho carinho por vocês. Nós obrigado. que agradecemos dessa possibilidade de estar falando um pouco sobre a Associação Cirurgiões da Alegria. Nós que agradecemos de coração. Obrigado. Puxa aí então, mas antes de cirurgiões, puxa aí. Quem é o Eliseu primeiro? Não, vamos começar com primeiro as damas. Primeiro as damas, muito bom. Primeiro a Regiane. Lindo igual um bagre ensaboado. Isso. Não, mas o Eliseu, né? Pra quem não sabe, o Eliseu é casado com a Regiane, então... Não, se eu não faço isso, depois eu explico. Muito bem. Então, quem é a Regiane? Vamos lá. Vamos lá, então. Muito obrigado por ter nos recepcionado aqui. Bom, a Regiane está hoje como coordenadora administrativa e gestora de projetos na Associação Cirurgiões da Alegria. Então, desde o início, né? Essa é a minha função lá na associação. Que legal. Então, é isso. 18 anos, né? 18 quase 20, a gente ia falar disso, né? Quase 20. Boa. Sempre ao lado do Eliseu? Sempre. Sim, E aí, quem que é o Eliseu? Eliseu é o esposo da Regiane, pai do Guilherme, e do lado profissional, de formação sou publicitário, e assim, de profissão, há 18 anos atuando profissionalmente como palhaço. Já tive microempresa, fazia móvel estofado e tal, mas quando houve essa possibilidade, essa oportunidade de trabalhar profissionalmente como palhaço, não pensei duas vezes. Então, Eliseu é tudo isso e mais alguma coisa, empreendedor social, enfim. A gente vai conversar um pouco mais, vocês vão entender um pouco mais quem sou eu. Boa. Eu me lembro que, antes de passar por quem é o Thiago aqui, né? Eu me lembro que você estudou com o meu irmão, né? Vocês fizeram publicidade junto. E eu me lembro, quando eu ainda não te conhecia, meu irmão falava de você, né? E ele falava assim pra mim, cara, eu conheci o Pat Adams de Limeira. Eu falei assim, mas por quê, cara? Não, você tem que ver, ele é igualzinho, até de aparência, mas assim, ele vai pros hospitais, etc e tal, tem um puta trabalho legal, meu irmão, super, né, virou fã, te adorou desde o princípio, tá com vocês até hoje. Poxa, graças a Deus, a gente... Não à toa, você é padrinho de casamento do meu irmão? Exato. Os mais íntimos, aí tem uma história que depois a gente pode contar, né? Como é que foi, mas eu conheci o Fábio no cursinho. No cursinho, fui fazer o cursinho Praxis e aí tive a oportunidade de encontrar ele lá e depois cada um foi seguir seu caminho e voltamos novamente a se encontrar na faculdade. E na faculdade eu voltei a estudar por conta da associação e aí encontro lá quem? O Fábio. E o Fábio,
ele comenta que ele comprou a primeira camiseta, se tornou voluntário e de lá mesmo ele acabou não saindo mais. E hoje é um dos diretores da associação lá, Cirurgiões da Alegria. Inclusive, um abraço pro meu irmão. Oh, sim, ó. E pra gente saber se ele assistiu. Pra saber se ele assistiu, você comenta aqui embaixo no vídeo, tá? Pra gente saber que você assistiu, agradece e a gente mandou um abraço pra você. Exato. Se não escrever, nós vamos saber que ele não assistiu. Não assistiu. Mas fala aí, quem é Thiago? Bom, meu nome é Thiago Abad, eu tô no Cirurgiões já desde 2015, eu não tô desde a fundação, né? Eu trabalhava em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas um dia eu aceitei um convite para vir trabalhar em Limeira e hoje em dia eu moro em Limeira, sinal que as coisas fluíram. De formação, eu tenho o mesmo tempo de palhaço do Eliseu, mesmo a gente não se conhecendo na época, temos a mesma idade de estudo, então são 18 anos em hospitais e de formação sou psicólogo. Aliás, eu brinco que eu comecei a estudar psicologia e palhaço junto. Uhum. Eu acho que eu me formei meio palhaço, meio psicólogo na época. Também tenho formações em PNL, Programação Neurolinguística, não sei quem conhece, mas... E tenho uma pós-graduação em Psicologia Positiva. Ainda sou novato na área, mas estou aí. A baita currículo, hein? Oxe. E a gente vai falar disso, né? Do trabalho profissional que vocês fazem, que é muito mais do que... diferente do voluntariado, né? Vocês têm um trabalho profissional e toda essa formação de psicologia, do PNL, de tudo isso, é muito envolvido dentro do trabalho de vocês, né? Sim, é muito sim. envolvido. É que o palhaço é uma profissão humana, né? O que a gente faz o dia inteiro é lidar com pessoas... E principalmente no hospital, é lidar com pessoas em situações extremas. Então, o mínimo é entender de gente. Entender qual é o seu papel lá, como as pessoas estão ali. Hoje em dia, a gente costuma falar que a gente tem um detector de ambiente muito, muito forte, que é... Só de entrar no ambiente, você sabe ali se você pode brincar, com quem você pode brincar, com quem não brincar, ou o que está acontecendo no clima do ambiente, isso também é muito importante. Parece que tem que ter vários radares ali dentro. E ó, eu já vou até conectando isso, né? Você tá assistindo a gente, eles perguntaram, mas como que a gente vai conectar o tema com um negócio? Eu falei, deixa comigo, né? E aqui eu já pego um primeiro gancho, né? Então, veja, a importância dessa gestão de pessoas, de saber lidar com as pessoas, esse detector de ambiente que você estava dizendo, e isso não é diferente numa empresa, né? De você entender e conseguir gerir, liderar as pessoas. É uma habilidade realmente que é necessária para todo negócio, que principalmente quando você tem colaboradores, liderar é um ponto que é fundamental. Liderar pessoas, eu quero dizer. Né? É claro, de repente você não vai ser psicólogo aí dentro da sua indústria, né? Mas é um fator que ele pode virar a chavinha do jogo, né? É muito importante, né? Muito importante isso tudo, né? Porque é isso que a gente sempre procura comentar com as pessoas que têm esse interesse de desenvolver esse trabalho. Não é só vestir uma fantasia, botar um nariz e ir para o hospital. Eu acho que isso é até o pontapé inicial. Mas junto com isso tem que buscar conhecimento, como em todas as outras profissões. Né? Então é uma forma também da pessoa se autoestudar, um autoconhecimento. O estudo do palhaço, o Thiago pode falar mais profundamente nisso, mas é um autoconhecimento, a ponto de você brincar com as suas imperfeições. Né? É o que a gente procura esconder a vida inteira. Pois é, a maior parte das pessoas esconde e a gente aproveita. É verdade. Né? E brinca muito com isso. Mas dá para falar que é terceiro setor? Que vocês estão inseridos no terceiro setor? Sim, terceiro setor. É uma associação sem fins econômicos. Associação que esse ano completa 18 anos. Então, e por que eu fiz essa pergunta? Já sabendo a resposta, óbvio, mas quem está assistindo a gente, Sim, né? Eu quero provocar esses assuntos, né? Independente de terceiro setor ou de você ser da indústria, do comércio, para você que está assistindo a gente, né? Veja que naturalmente o Cirurgiões da Alegria é uma empresa também. Sim. Normal. Tem CNPJ, prestação de contas, tem toda uma estrutura normal de uma empresa e como toda empresa tem que saber qual é o próximo passo, por conta disso tem que ter uma estratégia, né? Mas o outro gancho que eu vejo que é muito importante do que vocês já disseram é quando você estava falando do seu momento, Eliseu, mas o Thiago também comentou, né? Mas de buscar conhecimento. Sim. Eu fui estudar. Eu voltei para a faculdade depois de um tempo, eu fui estudar, porque esse é um dos pontos que a gente bate muito aqui em todos os episódios que a gente grava, né? O quanto é importante para o empreendedor o autoconhecimento e ele investir nele cada vez mais, de estudar o mercado, estudar o produto dele, sabe? E você ter falado disso, para mim, é um ponto que ele é muito, muito legal, sabe? Sim. A Regi, né? A gente voltou junto a estudar. A gente se conheceu na escola.
paramos de estudar, só que depois acontece todo o que é Cirurgiões da Alegria, né? Aconteceu tudo isso na vida da gente e a gente, depois de 23 anos, volta a estudar de novo. Olha, Paramos em 1985 e voltamos em 2007. olha que legal. né, Porque, estudar. por incrível que pareça, a gente acha que a empresa é a mesma coisa que o terceiro setor, que uma organização. Mas tem detalhes, né? Sim, que- particularidades, né? que são diferentes. Então, essa necessidade de voltar a estudar foi justamente por isso, porque a gente tinha uma microempresa. É. Então, assim, a gestão é mais ou menos parecida, mas aí tem algumas coisas que saem, né, daquele conhecimento tradicional de empresa, né? Sim. Exato. É. Muito legal. Aí eu me barrava muito na questão de vocabulário. Porque você saiu da escola, você parou. Eu só tinha o primeiro, a gente só tinha o primeiro grau. E aí, com a associação, a gente teve que voltar a estudar. Né? Para quê? Para poder enriquecer um vocabulário, saber expressar aquilo que a gente faz. Cara, deixa eu te. Primeiro grau que hoje é ensino fundamental. Fundamental. Aí, Vai entregar a idade, cara. Pois é, e aí, com essa trajetória, a gente, né? Aí o lance de encontrar o Fabinho no cursinho, prestamos o EJA, o Enem, conseguimos uma boa nota, fomos fazer faculdade, a Rede fez Com administração. quantos anos você fez Enem? Poxa, quanto? 42. Olha. Com 42 anos. Pois é, eu Entendeu? Então, cara, 38. Mas, ó, olha que legal, né? A gente. necessidade. Então, né? Mas olha como a história de vocês já é um pouquinho diferente. A gente ainda nem começou a contar a história dos cirurgiões, né? Mas olha como é diferente. A gente tá num país aqui, o Brasil, ele tem essa característica empreendedora. Né? O cara sai do emprego, ou ele perdeu o emprego, ele foi demitido, alguma coisa assim, ele pega o FGTS dele, ele pega aquele dinheirinho e ele fala, agora eu vou empreender. E ele vai, ele monta um carrinho, alguma coisa de lanche, ou ele abre uma lanchonete, ou ele vai para alguma outra área, né? É muito comum isso, né? E Deus abençoe todos, que deem certo, que prosperem, a gente torce muito, muito para isso, né? Mas vocês foram estudar. Sim. Porque, assim, vocês poderiam começar assim, vou montar uma associação, a gente vai se vestir de palhaço, eu vou no hospital, vou fazer graça e eu não preciso estudar para isso. Não é assim, né? Essa entrega, ela tem que ter estudo, você tem que conhecer tudo isso, né? Vocês vão poder falar até mais sobre essa entrega que vocês fazem. Não só em hospitais, né? Vocês trabalham também em escolas, sim. empresas, diversos E setores. o sucesso da associação, de chegar aí a 18 anos, ela se deu por conta disso. A gente cuidou. São duas, no caso nosso, são duas coisas que você tem que ter e tem que acompanhar junto. Né? Tudo alinhados. Tem que estar alinhado com o administrativo e o artístico. A gente estava cuidando do artístico. Só que sem o administrativo, a coisa não fecha. Você tem que ter um administrativo. Que é toda essa gestão de projeto. Essa gestão de projeto. E aí, quando a gente voltou a estudar, a Rede fez essa especialização em gestão de projetos culturais, tem uma certificação internacional, fez MBA, né, em gestão de projetos. Então, cara, dificilmente vai dar errado. Mas a gente, o que a gente mirava antes da gente ter o estudo? A causa. Quando a gente viu o resultado do que acontecia desse trabalho, a gente falava, gente, não dá para ficar só 3 horas por semana. A gente queria ficar mais tempo dentro do hospital. Só que para a gente ficar mais tempo no hospital, precisava virar a chave. Do voluntário precisava virar profissional. Né? E aí, dentro da história dos cirurgiões, que aparece o Wellington Nogueira. Né? Eu entrei no grupo da Santa Casa em 2002. Em 2003 aparece o Wellington Nogueira. Aí já respondendo a próxima pergunta, né? De como nasceu a associação. Como que nasceu? Eu fui convidado por uma amiga, porque eu tocava violão. Ela me convidou para ir na Santa Casa para tocar violão. Mas, peraí, mas antes disso você tinha uma empresa. Tinha uma empresa. E aí eu falei, não, eu vou. Aí era 3 horas por semana. E era de sexta-feira. Falei, eu passo a incumbência para a Rede a gente sempre trabalhou junto. Na empresa de vocês lá de estofado. Isso, né? fazer estofados novos sob encomenda e restauração. E aí eu ia para Santa Casa. Era um voluntariado. Voluntariado, então. como a história do Tiago. O Tiago é a mesma coisa. A gente tem o mesmo tanto de trabalho de palhaço, mesma quantidade de ano, e a virada de chave, né? Esse lance de digamos assim, trabalhar profissionalmente. A gente sempre quis isso. E aí fui convidado por essa amiga
Fui lá, quando eu vi o lance de palhaço, falei, cara, eu quero isso. Você foi só pra tocar violão. Só para tocar violão. E aí começa esse negócio de palhaço. No segunda sexta-feira que eu fui, eu já tinha figurino, nome de palhaço, já tinha nariz, e não sabia que tinha que fazer curso. E eles, eu acho que me respeitaram, porque pelo cabelo branco, eles me respeitaram, ninguém falou nada. Ficou todo mundo... Eu via que negoiava meio por baixo, assim, as coisas, mas ninguém falou nada. E eu fui indo. Falei, quando a gente tem um objetivo, quando a gente quer aquilo, eu sou assim, se eu quero, eu vou e conquisto. E fui indo. Depois, com o tempo, que eu vi que tinha essa necessidade de fazer curso. Isso foi em 2002, 2003 aparece o Wellington Nogueira, conhecendo os grupos de palhaço aqui no interior do estado, ele queria montar, aí como montou o Palhaços em Rede, que é uma rede de palhaços, né, que é para dar troca de informações e tudo mais, e ele aparece na Santa Casa de Limeira, para conhecer. E no princípio a gente imaginou que ele ia tirar a gente do hospital e ia colocar os palhaços deles lá, porque... É um outro grupo, então. É isso, é outra associação. Doutores da Alegria são os pioneiros da arte de palhaço no Brasil, trabalhando com artistas profissionais. O Hélio trouxe isso de Nova York para o Brasil, isso foi em 91. Então, até um parênteses aqui importante de ser dito, né? O Doutores da Alegria, que foi criado lá em São Paulo, começou lá, não tem nada a ver. Claro, vocês têm uma ligação ali de aprendizado. De aprendizado, né, com eles. Mas nada a ver. Vocês são uma outra empresa, né? Os Cirurgiões da Alegria é uma empresa limeirense. 2 CNPJs. Exato. Eles São Paulo, nós em Limeira. Até para as pessoas não entenderem que uma filial, não. Um subgrupo que tem prestação de contas, nada disso, né? É outra coisa, separado. E aí ele começa a dar curso pra gente. Ele se disponibilizou a vir de finais de semana para Limeira, começou a vir e ele falava que faltava só um ajuste artístico, só que ele podia oferecer isso se a gente queria. O grupo quis, ele começou a vir. No ano de 2004, ele propõe um projeto piloto no Hospital Mário Gatti, em Campinas. O projeto piloto era 6 meses. O pessoal foram 8 palhaços. E desses 8, acabei fiquei 22 meses lá. E isso deu a possibilidade da gente falar, é isso mesmo que a gente quer? Por quê? Porque eu continuava o trabalho voluntário de sexta-feira, foi aberto de terça-feira à noite as visitas na Santa Casa, e eu tinha a quarta-feira trabalhando o dia todo lá em Campinas. E aí, como que a gente bate martelo para pagar as contas? Então, aguentamos 2 anos dessa forma, foi na hora que chegou um momento que daí conversei com a rede, falei, e aí, o que a gente faz? Vamos trabalhar com isso ou nós vamos voltar e trabalhar só 3 horas por semana? Foi aí que o coração acabou falando mais alto. E aí, no dia 18 de outubro, a gente funda, de 2006, a gente inicia os trabalhos da Associação Beneficente Cirurgiões da Alegria. Que agora, com essa parceria com a Transforma, essas instruções da Transforma, a gente está mudando isso para a Associação Cultural Cirurgiões da Alegria, em primeira mão. Sim. É isso aí. Sabe, o que a gente aprendeu, inclusive com a Transforma, assim, o que a gente tem vivenciado, já aprendemos isso na vida, né? Mas às vezes a gente se limita pelo outro, ou às vezes pelo seu entorno, ou às vezes pela sua cidade, ou às vezes pela sua concorrência. E, na verdade, o limite, boa parte das vezes, está em você. É. Então, quando a gente conversou com a Transforma, a gente enxergou que a gente tinha chegado num lugar que estava difícil de enxergar um novo ângulo. Uhum. E está sendo muito legal, porque você está fazendo a gente enxergar novos ângulos. Que legal. Do mesmo lugar, né? Que legal, que legal. Se o podcast acabasse aqui, já tinha um monte de mensagem por trás que é importante. É verdade. Um dos nossos frames de trabalho na Transforma, ele fala sobre os perfis que um negócio ele precisa ter para que ele funcione adequadamente em cada fase da vida desse negócio. E quando ele está no começo, a gente costuma dizer que tem ali 3 perfis. Esses perfis eles podem estar dentro de uma única pessoa, eventualmente, né? E às vezes não. Ele pode estar em várias pessoas. Mas a gente costuma dizer que tem 3 perfis essenciais quando um negócio está nascendo. É o momento de ele obter clareza, né? De que negócio ele é, como ele vai sobreviver, para quem ele gera valor. E esses perfis são o empreendedor, que é aquele cara que tem a visão. Ele enxerga uma dor, ele enxerga uma oportunidade. Ele fala, poxa, tem um espaço aqui que dá pra gente ocupar.
E aí eu vejo muito isso em você. Claro, você já empreendia na sua empresa, você já tinha um negócio de estofados, mas você identificou uma outra dor num outro segmento e você colocou isso em prática. Então esse era o primeiro perfil que a gente usa nos nossos frames mesmo, né? O segundo é o técnico. É conhecer aquele produto para poder entregar ele bem. E aí você viu aquele produto, você se interessou, foi estudar aquele produto para ter uma boa entrega daquele produto. O produto, nesse caso, ele é um serviço, né? É o artístico de vocês. Então isso também estava presente desde o começo, né? E o terceiro é o vendedor, porque o vendedor ele tem que existir em qualquer negócio desde o princípio de vida. Você precisa saber vender aquela ideia, pelo menos, né? Sim. E aí, com a ajuda de quem já estava do lado de vocês, vocês foram vendendo essa ideia e o negócio foi tomando forma até que vocês montaram mesmo o CNPJ, oficializaram. E aí não existiu o Thiago ainda. O Thiago estava lá em São Paulo. Não. O Thiago estava lá em São Paulo ainda. Interessante nesse processo é contar uma historinha que aconteceu comigo. E nessa busca pelo conhecimento, Limeira, na época, tinha a Oficina Cultural Regional Carlos Gomes. E dentro dessa oficina, a gente solicitava cursos de palhaço, oficinas de palhaço. Depois que o Wellington terminou a parte dele, que ele acabou indo, a gente precisava dar continuidade. Então, a oficina Carlos Gomes trazia profissionais de São Paulo. E uma das profissionais que veio dar, no caso, cursos pra gente, a Lígia Maria Ruvenalti. E ela falou, por que vocês não vão lá em São Paulo? Tem curso adoidado, tem isso, tem aquilo. Fez uma puta de uma propaganda e oficinas culturais, gratuitos. E eu falei, vou lá fazer. Fui lá em Itaquera fazer uma vez o curso lá. E pra você chegar em Itaquera, cara, é longe pra dedéu. Você tem que pegar metrô. Eu vou lá. Aí fui de ônibus. Aí depois eu tive que pegar metrô. Imagina um caipira lá na cidade de São Paulo. Em que ano isso? Eu olhei assim e falei, nossa, aquele lado desce todo mundo de um lado do metrô, mas do outro lado não tem nada. Vou pra aquele lado. Eu não sei que jeito que eu passei na roleta, que a hora que abriu a porta, o povo tava descendo e eu tava de encontro. E eu não percebia que eu tava errado. Falei, pô, mal educado, xingando, né? Né? E falando tudo aquele palavrão, a coisa, porque eu tava indo contra a turma e ia entrar dentro do ônibus, dentro do metrô. Né? Até isso, né? Mas visando o quê? Visando da busca do conhecimento. Você está limitado? Como que você está limitado, né? Como você pode falar, não vou por causa disso, por causa daquilo, aquilo outro. Não, cara, mete a cara, vai. Tem vontade, né? É seu sonho, que nem eu comentei hoje, né, nas 2 palestras que eu fiz. Você tem sonhos, tem que realizar esses sonhos, cara. A gente só tem uma vida, se a gente não passar por esses momentos, é tudo experiência. Que legal. É tudo experiência, tudo... a gente... Quantas dificuldades, né? Mas também quantas vitórias, cara. No final você tem um certificado de uma oficina lá de São Paulo e depois disso, não foi só uma, não. Foram várias oficinas em São Paulo, vários cursos em São Paulo. Toda semana ia para São Paulo. Teve uma vez que a gente, trabalhando no Mário Gatti, fomos fazer um curso com a Silvia Leblon. A gente, imagina só, levantava 6 da manhã para estar em Campinas, né? Entrava lá, trabalhava o dia todo, saía às 4 horas da tarde, saindo de Campinas, ia para São Paulo, 7 horas começava o curso, ia até às 10 da noite, e depois a gente voltava numa Paraty. Que ano que era Paraty? 86? Acho que é 86, 80 e pouco, lá, uma Paraty branca. Isso quer dizer, a Paraty não tinha ar-condicionado, cara. A gente vinha com os vidros tudo aberto e cantando, né? Pra não dormir. Lá. Cara, era isso. Por quê? Vontade. Necessidade de aprender o que a gente está levando para dentro do hospital. Então, e você estava estudando o seu mercado. Sim, e outra. E 18 anos depois, você já estudou tudo? Não, jamais, porque o dia que o cidadão falar, eu sei tudo, no outro dia ele amanhece morto, sabia disso? E eu fiz essa... Então, mas eu tô fazendo essa pergunta que é para o cara que é empreendedor e tá assistindo aqui a gente, né? Por mais que ele esteja no mercado dele há 30, 40 anos, você não sabe tudo, cara. Vai estudar. Vai estudar. Investe em você. Amanhã... Vai procurar as novidades. Tem um cliente nosso, você até o conhece, ele é amigo em comum nosso. Eu pude conversar com ele semana passada e ele falando o quanto ele estava feliz porque ele começou a imaginar, ele jogou pro universo. Cara, eu quero estar mais atento ao mercado, eu quero ir para fora, ver as máquinas novas, quero viajar o mundo atrás das novas máquinas para trazer para aqui, para Limeira.
E aí o universo, você jogou pra cima, né? Fião, cuidado que você pede. Exato. Aí o universo devolveu, né? Que eu chamo de Deus, não de universo, né? Sim. Mas aqui a gente fala universo. Mas E aí ele devolveu, apareceu uma oportunidade, e aí ele já começou, tá fazendo curso, tá fazendo inglês de novo, porque ele vai viajar pra fora pra trazer máquinas mais modernas legal. pro negócio dele. Mesmo ele estando no mercado dele já há 20 anos numa indústria também. Então, olha que legal. E é o que a gente faz na Transforma também, é não parar de estudar. Isso, inclusive, está dentro da nossa governança, da nossa revisão estratégica. A cada 3 meses, quando a gente revê o plano estratégico, a gente se questiona um ao outro de que, olha, quais são as novas habilidades que a gente precisa adquirir, novos conhecimentos, o que a gente vai estudar, o que a gente vai incorporar na metodologia para fazer diferente agora, né? Então, é por isso que eu disse, se o podcast terminasse aqui, já tem uma lição de empreendedorismo gigantesca para quem está assistindo, né? E não pode parar, né? Não pode parar. Amanhã mesmo. Amanhã a gente vai fazer uma oficina com a primeira palhaça mulher que atuou junto com o Wellington Nogueira, lá no começo, isso em 1991. E ela continua na associação, nos Doutores da Alegria até hoje. E vocês têm mulheres também, né? Temos. E vão vir 2 profissionais, né? E você acha que a gente vai perder? Não, jamais. Vamos fazer oficina com as meninas. Olha que legal. Então, Mas volta para a história, ó. Vamos lá, cirurgiões. Voltando. Aí você precisava transformar, porque essa parte é importante, né? Era voluntariado, tomava tempo, aquela coisa. Aí vocês chegaram numa encruzilhada que vocês falaram, ó, e aí, como é que eu vou viver disso? Como é que a gente faz? Né? Exato. Só que nessas idas para São Paulo, lá com o Wellington Nogueira, ele mostra a sede dos Doutores da Alegria. E aí, quando eu vi aquilo, porque eu imaginava que eram pessoas que iam como a gente, só iam. A gente no grupo de palhaços que a Santa Casa tinha nessa época, não tinha. A gente não era constituído. Né? Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, mas isso é uma empresa por empresa pequena, mas a gente tem uma empresa. Daí que começamos, sabe? Isso despertou. Falei, poxa vida, e aí, como é que funciona isso aqui? Tá, vocês trabalham, como é que é remunerado isso aí? Tem lei de incentivo. Lei de incentivo, nunca tinha imaginado, nunca tinha. Isso foi assim em 2004, 2005, não imaginava, não tinha noção. Então, aí mas se o cara consegue, por que a gente também não consegue? O que ele tem que não tem? O que eu não tenho era estudo. Ó a visão empreendedora. Era estudo. O que não tem é estudo. Então, o que precisa fazer? Tem que voltar a estudar. Né? E aí, da mesma forma que a gente saiu em 85, 2007, a gente volta, né? Teve muitos amigos que trocaram de esposa, eu não. Isso é possível, continuaria de novo, fazer tudo de novo. E aí, que nem eu comentei hoje, né? Em tudo a gente tem que achar a coisa positiva, o lado positivo da coisa. Eu repeti várias vezes, da 6ª até a 8ª série, repeti 4 vezes. Né? É que você gostava muito. Daí então, mas pensa bem, Bruno. Se eu tivesse passado na primeira 8ª direto, eu não tinha encontrado ela. Olha que puta prejuízo, eu tinha pego. Você tá entendendo? Então, olha o lado positivo da coisa, cara. Tá certo. Tudo tem o lado positivo. A gente tem que saber enxergar. Às vezes a gente não tá sabendo só. Não tá Daqui a sabendo. pouco aparece. Então, e era assim. Eu concordo muito com você, sabe? E aí volta a estudar. E aí, quando volta a estudar, e o negócio ganha, né? A visão de mundo amplia, os contatos, network, que eu sempre levei muito em consideração isso, né? Ampliam também e, consequentemente, né? A gente tem possibilidade de enxergar mais os negócios. Qual que é o bom negócio de se fazer? O que a gente pode fazer? E o legal é isso. A gente não estava... Antes, com a Só Sofá Tapeçaria, a gente empreendia para a gente. Hoje, a gente empreende para todos. O que é uma associação? É uma organização da sociedade civil. Né? De quem que é? Da sociedade civil. E aí, como é que foi? Vocês foram construir, então, beleza. Dava para profissionalizar e não ser mais um trabalho voluntariado. Ou seja, era um trabalho composto por profissionais assalariados que recebem para fazer aquilo. Isso. E aí isso veio na mente de vocês. Exato. E aí vocês começam a montar essa estrutura. E aí eu fui deixando de fazer sofá devagarzinho, né? E o tempo foi passando, só que chegou uma hora que não tinha mais, digamos assim, eu não tinha mais tempo disponível e também não queria mais fazer. Por quê? Puxa vida, eu acho assim, a gente vem ao mundo com os talentos. Quando você descobre aquilo é seu talento,
todas as demais coisas por melhor, sabe? Sempre fiz com muito amor. Todo trabalho que eu fiz com muito amor, com carinho e tal. Mas aí você olha assim, cara, eu vim para fazer isso aqui, não vim Você pra achou fazer seu outra propósito, né? coisa. E o legal que eu agradeço, né? É a Rede. Puta, Comprou o sonho cara junto, é maluco, né? A gente, Depois de- 17 anos, a gente tinha só Sofá 17 anos. 23, na verdade, né? Ao todo 23 anos de anos. profissão. Aí, de profissão, e 17 anos trabalhando com a Só Sofá Tapeçaria, trabalhando por conta. Aí você fala assim, vamos nesse caminho aqui do palhaço? E ela fala, não, vamos, tô com você, onde você estiver eu tô junto. Cara, que história, velho. Você tá entendendo? E isso não envolve ou só, eu quero ir. Não, isso envolve como que você paga as contas. Claro. Né? Aí tem o processo da própria resiliência, da aceitação. Por quê? Você tem um padrão de vida. E do nada você para e como que você mantém as coisas e paga as coisas da associação? Que aí era manhã de doce, manhã torta, sorvete, enfim, todas essas coisas. E aí a gente, né, algumas empresas também colaborando de alguma forma, prestando algum tipo de serviço, né? O João do Escritório Astro, né, foi uns que abraçou, Pioneiro, né? Que abriu. Otávio. Ele é compadre da gente, né? E aí você vai recorrer aos amigos, né? João, eu preciso, estamos aí montando uma associação. Eu falei, você é louco. Só que aí entrou seu vendedor, tá vendo? Aí eu falei, não, cara, eu não vim aqui falar pra você só, vim convidar, você já é o nosso contador, já tá aberto. Você é louco. Eu falei, não, cara, que louco nada, é isso que eu quero, é isso que nós queremos e é isso que vai acontecer. Ai, que legal. E aí falou, mas então não tem jeito, né? Eu falei, não tem. Vamos, né? Então vamos estar com a gente até hoje. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco dessa profissionalização que tem, né? Porque vocês vivem disso, vocês vivem Sim. hoje do terceiro setor, não hoje, Sim. há muito tempo, né? Há 18 anos. Exato. E aí, em que momento que aparece o Thiago? O que acontece na história do Thiago? Que ele sai de São Paulo, vem pra Limeira, vem pra capital. Bom, vou contar como você está falando em Deus e universo, também vou falar do universo. Até 2014, eu tinha uma associação também em São Paulo. E eu participei de um processo de encontrar um propósito para a vida, né? Sabe quando você está naquele momento de virada de chave e precisa de uma luz? E que é a Rede Ubuntu, né? Eu fui participar da Rede Ubuntu lá na Vila Madalena, na época. E nessas reflexões, em um momento eu falei assim, não, acho que o trabalho aqui em São Paulo encerrou. Só que eu entendi como missão, eu falei, não, mas esse trabalho faz parte de mim, eu não posso perder isso. Aí uma vez teve um encontrão de palhaços que atuam em hospitais, que o Doutores da Alegria promoveu, né? Em 2014, e eu pedi para participar. Eu falei, eu não tenho mais a ONG, mas deixa eu participar aí, quem sabe numa você já tinha fechado, então, a associação que você montou, você já tinha fechado também, tá? Eu falei, quem sabe numa dessa eu encontro um novo lugar, um caminho, sei lá, ou de repente entendo que não. Aí deixaram eu participar. Numa dessas, o Eliseu ficou hospedado em casa, ele e a Regi. Mas a gente ia pro encontro, voltava, conversava, tomava uma cerveja, essas coisas, né? Mas não conversava nada sobre negócio. Até que eu não tinha me inscrito nas oficinas que tinha, porque eu me inscrevi atrasado também. Numa dessas eu tô lá fora, assim, esperando todo mundo fazer a oficina, eu tô lá sozinho, braço cruzado, olhando. Aí aparece o Wellington falando no telefone, passou, me cumprimentou, eu falei, opa. Aí ele volta, acabou a ONG e tal, não sei o quê. Escuta, você não vai trabalhar lá com o Eliseu? Eu falei, não, Wellington, moro aqui em São Paulo, acho que não cabe, né? Não tem nada a ver, assim, de logística. Aí ele falou, mas o que te prende aqui? Aí eu parei. Já dá puta. Quase que eu falei, vai dar uma volta aqui que eu preciso me organizar, depois eu falo com você. Mas ainda continua uma conversa, tá? Não foi para me convencer, ele sabe uma sugestão? Bom, aí ele foi embora. Acabaram as oficinas, ia ter uma última palestra dentro do auditório, eu entro no auditório, tá os dois sentados lá. Aí ele falou, eu entrei, antes de eu sentar na cadeira, ele falou, eu tava conversando com a Regi aqui, o que você acha de trabalhar com a gente lá em Limeira? Eu falei, você falou com o Wellington? Ele falou, não, por quê? Eu falei, ele acabou de falar isso comigo. Eu falei, eu vou. Nem perguntei pra quê. Aí foi o universo. Eu falei, eu vou. Duas dessa, né?
E aí eu comecei a trabalhar em 2015 como coordenador artístico, né? Eu treinava os palhaços que tinha na época. E 2016, bom, quem mora em São Paulo, o que é morar em São Paulo e trabalhar aqui? Eu vim e voltava de ônibus para dormir, Loucura. para dar uma dormidinha. E às vezes eu saía daqui de Limeira 4h40 e eu entrava em casa 9 horas da noite. Aí chegou um momento que eu falei, pra que eu tô fazendo isso? Virei pra Cris, minha esposa também, né, que falou sim, e esses sims na vida são muito importantes, não só o sim do casamento, que é importante, mas o sim para algumas oportunidades. E eu contei e falei, ó, a partir do ano que vem eu vou ter que ficar 3 dias em Limeira. A semana tem 5 dias. E eu tinha o Davi e a Manu pequenos, né, meus 2 filhos. Aí ela falou, vamos ver uma casa. Dessa de vir ver uma casa e voltar, em 15 dias eu já tava morando aqui. Tô aqui até hoje. Olha que legal. E aí virou uma parceria, né? Que a gente fala assim para a maioria das coisas. Então, todos os negócios vai pintando coisas novas, a gente vai entendendo e vai falando sim e vai acontecendo. Basicamente é isso. Vocês me permitem fazer um outro recorte. A gente não combinou nada disso, a gente deixou o papo fluir, né? Mas um outro recorte que eu vejo de que vocês disseram e que faz muito sentido para minha vida, do fundo do coração, que é a importância da família nesses contextos. Né? Primeiro que eu nunca acreditei que são coisas separadas, o profissional do pessoal. Eu nunca acreditei nisso. Cara, tudo é uma coisa só, você é uma coisa só. Sim. Né? O Raul, meu sócio, brinca, né, que profissão é aquilo que você professa ser. Então é tudo uma coisa só mesmo, né? E dentro dessa uma coisa só, inevitavelmente a família do empresário, ela tá junto. Sim. Né? Muitas vezes, muitos casais, às vezes estão nos assistindo aqui agora, empreendem realmente, marido e mulher, né? E é o caso de vocês. A Cris também trabalha lá nos Cirurgiões com vocês. Sim. Né? Mas olha que legal essa estrutura familiar por trás de... Você consultou a Regi para dar os passos que você deu, a Regi consultou você para dar os passos que ela deu, você falou com a Cris, né? E sim, vamos juntos. Então isso é algo que... Aí um beijo para Flávia, minha esposa. Aí, legal. Vou pedir para ela comentar embaixo também. Põe uma musiquinha. Ó, pessoal do marketing, põe um coraçãozinho em volta, por favor. Eita, nós, hein? Mas a importância dessa base familiar de estar junto. Eu tenho alguns contextos, né, de alguns projetos que a gente toca, que a gente consegue até chegar nesse ponto com o nosso cliente, com o empreendedor, e falar assim, cara, você tem uma questão lá na sua família para resolver que está refletindo aqui na empresa. Só que, diferente de vocês, né, eu não tenho formação em psicologia, né? A gente tem muito respeito também de não mexer nos buraquinhos que a gente não conhece. Lógico. Né? Mas olha... Mas que tem. Eu percebi algo aqui... eu percebi algo aqui, te oriento que você procurasse uma ajuda melhor sobre esse tema. A gente pode fazer isso, né? Mas enfim, voltando para cá, bate história legal e que bacana ter esse contexto familiar por trás, apoiando tudo isso. E aí você vê a importância do network, né? O Wellington... Né, que ele fala aí, é o mesmo Wellington que veio aqui que dá oficina pra gente. Então, e você foi buscar conhecimento, você foi por uma oficina, ele também estava buscando conhecimento, vocês formataram uma rede, vocês se conectaram. E aconteceu uma coisa na época que eu acho que foi fundamental para fortalecer os laços que parecia ser um evento negativo, que é a captação. Logo que eu entrei, virou o ano... A captação despencou assim... A captação, para quem está assistindo a gente que entende, captação de recursos, né? Vocês captam a verba, né, de leis de incentivo para executar esses projetos. Exato. Acho que, terminando minha fala, a Regi é ótima. Ela que manja de toda essa papelada assim, burocrática. Então, porque já está quase no fim e a gente está no primeiro tema ainda. Então, no primeiro... Então, aí o que aconteceu rapidamente? Caiu muito a captação. O que a gente teve que fazer? Se unir e se organizar e falar de que maneira a gente reverte esse quadro, porque mais para baixo disso, o que a gente faz? Então, mas veja, aí tem estratégia de negócios, Sim. Né? Como numa empresa que tivesse com o faturamento caindo, por exemplo, e olha, precisamos adotar alguma estratégia aqui, e vocês se unificaram, né? Dilui melhor os custos, né? Faz um arranjo melhor para captar verba, é uma estratégia para diminuir o impacto, né? Exato. Olha que Exato. legal. E aí aumentou um pouquinho, depois no outro ano aumentou um pouquinho e depois deslanchou. Sinal que acho que naquela época a gente tomou umas decisões corretas, assim, de fechar, vamos pro micro e depois a gente abre, começa a expande de novo. Olha que legal. Mas esse foi um processo muito legal, porque com a vinda do Thiago para a associação,
ele na formação dele na psicologia, ele começou a desenvolver as pesquisas, né? Que isso está tudo no nosso site, lá na aba Transparência. Né? Então, está tudo registrado, né? E isso tudo gerou agora, com esse tempo, desde 2015, 2016, né? Que você está fazendo a pesquisa, isso agora vira também um livro. Olha A que gente legal. vai lançar até o final do ano. E tem aqui o balanço de vocês, né? Sim, gente todo tá até ano a gente colocando lança aqui, ó. o balanço. Tá, vou fazer agora propaganda, né? Isso, Coloca vai lá, aqui, vai a lá. câmera dá um zoom, né? Aí. E ó, cara, um baita do material, cara. É todas E aqui- as atividades que nós fazemos durante o ano todo. Durante o ano todo. E mais que isso, né? Vocês trazem os números, o balanço Sim, financeiro. O balanço financeiro. O balanço financeiro também está na página Transparência no site e no nosso livreto. Então, Aí ó. de uma forma ilustrada, mas lá, né? E vocês levam, distribuem isso para todos os apoiadores apoiadores, no formato de patrocinadores. mostrar, prestar conta a Sim. eles do que a empresa está produzindo, né? É uma prestação de contas públicas. A gente fala que é um balanço social, né? É. Que aí tem toda a transparência da utilização do dinheiro público, que é um dinheiro público, né? Sim, a captação de verba através da lei de incentivo que vocês têm é uma Exato. captação, né? É verba pública. É verba pública. Já vamos falar disso, né? Mas olha um outro ponto aqui quando a gente conecta com o empreendedorismo. Inclusive, eu fiz Eu e o Raul, nós publicamos recentemente no nosso LinkedIn um texto muito parecido com isso, porque a gente tá... Não sei quando você vai assistir esse episódio, tá? Mas na prática, nós estamos em setembro de 2024. Né? Tem uma eleição que se aproxima, eleição Sim. municipal, e a gente brincou ali do nosso texto, na nossa publicação, com o seguinte: um governo que não tem transparência gera confiança? Não. Não, Não, E lógico. na nossa empresa? exatamente. O quanto nós estamos sendo transparentes dentro da nossa empresa, mostrando para os nossos colaboradores os resultados reais que o negócio tem atingido, distribuição de lucros, se o negócio está indo bem, se não está, e como cada um tem contribuído para chegar naquele resultado. Então, se um governo sem transparência não passa credibilidade, como que uma empresa sem transparência vai passar credibilidade? E vocês têm esse trabalho já há anos, né, Regi? Sim. Inclusive a certificação de ONG transparente, né? Em 2018 a gente foi certificado como ONG transparente por cumprir todas os requisitos, né, do Instituto do Ar. Então a gente cumpriu tudo, inclusive essa aba transparência é um dos requisitos. Então tem tudo lá, transparente. Tem o nosso estatuto, tem os balanços, tem os relatórios, tudo transparente para qualquer pessoa acessar e ver os números quantitativos e tudo mais. E olha que lição, né? A gente tem hoje empresas, muitas vezes, que não tem nem seus próprios relatórios, não conhecem seus próprios resultados de maneira clara, né? Então, gente, é maravilhoso esse trabalho de vocês, cara. Eu fico realmente muito... Me arrepia falar sobre tudo isso, né? Mas, Regi, fala aí. A gente tem a lei de incentivo, né? Inclusive, para quem está assistindo a gente, quem é cliente da Transforma e quer se envolver, acredita nessa causa, né? As empresas, elas podem fazer a doação também, contribuir com isso através da lei de incentivo, né? Tem duas formas através da lei de incentivo. Uma é doação, que aí, no caso, a empresa pode doar parte do seu imposto de renda, que aí, no caso, é 4% do imposto devido, e ela pode usar patrocínio. Qual é a diferença das duas? O patrocínio, ela recebe de contrapartida, vamos falar assim, né? 20% de divulgação, que é o marketing. Então, todas as ações realizadas levam a marca da empresa junto, que é a forma patrocínio. Ou seja, uma empresa quer patrocinar os Cirurgiões da Alegria. Exato. Então, ele vai entrar ali com uma cota de patrocínio, vocês já têm algumas cotas Isso, ali, tem várias né? cotas. E para cada cota, a empresa vai receber um benefício. Exato. Um dos benefícios, por exemplo, é marketing. Exato. 20% de marketing está embutido no valor que ela, no caso, fizer o aporte. Que legal. Então, aí ela recebe isso. E aí, depois, na lei de incentivo, não. Daí é sobre o imposto de renda, né? Não, peraí, não entendi a sua pergunta. Não, qual que é a outra forma, então? A doação. Aí a doação pode ser feita também pela empresa, mas a maioria, como vê uma certa relevância na contrapartida do marketing, né? Então ela não utiliza. A maior parte das empresas não utilizam doação. Quem utiliza a doação é a pessoa física, que também pode fazer. Então, assim, se a pessoa física tem o imposto de renda do modelo completo, que é a declaração, ela pode doar 6% do imposto.
né, para uma Do organização. imposto, né? Tá, é Do até imposto legal. devido. Muita gente às vezes nem sabe disso. Sim. né? Não, Não vai sair do. Quer dizer, vai sair do seu bolso. Você vai ter que pagar o imposto. De qualquer forma, de você qualquer tem que forma. pagar. Exato. Então, em vez de pagar para o governo, você destina para uma associação. Você paga 94% para o governo e 6% destina ao projeto. É. A empresa, a empresa que faz a declaração sobre o lucro real, ela destina 4%. Né? Nesse caso, ela tem esses benefícios da comunicação, da publicidade, né? A ponto também, dependendo do valor aportado, da gente levar o logotipo da empresa no jaleco da associação. Então, a empresa está diretamente indo com a gente para o hospital. Né? Esse ano está a Covabra, a Galzerano, Carmelo Fior e Zacaria. Zacarias. Isso. Grandes empresas da cidade. Grandes né? empresas da cidade que acabam investindo e colaborando para que esse trabalho aconteça nos hospitais públicos de Limeira. Limeira é a Santa Casa de Limeira. Em Campinas, é o Hospital da PUC, lá em Campinas. E 2 dias no Hospital dos Fornecedores de Cana, em Piracicaba. Das 9 da manhã às 4 da tarde. Olha que legal. Então, é através dessas empresas que a gente consegue está desenvolvendo todo esse trabalho. E também, toda sexta-feira, tem roda de viola na sede da Associação Cirurgiões da Alegria, lá no CCPAI, é o Centro Cultural Profissionalizante de Artes Integradas, lá no Jardim Nova Europa. Então, é uma forma também da gente se reunir com as pessoas, porque não existe pessoa só doente no hospital, tem pessoas que estão doentes fora do hospital. Então, a gente faz esse convite para essas pessoas, né, e todas as pessoas poderem estar participando da roda de viola. É um momento de descontração, é feito de sexta-feira, às 19h30 começa lá, e só com transmissão pro YouTube e pro Facebook, às 20 horas na sexta-feira. Toda sexta-feira, até o final do ano. Que legal, hein, gente? Muito bom. E aí, mas o que mais? Ó, vocês falaram dos hospitais e etc e tal, mas lá no começo você até disse, né? A gente hoje é uma associação cultural e tem a Sim. roda de viola, ou seja, é muito mais do que o palhaço dentro do hospital. Aí eu vou chamar o nosso coordenador artístico para falar sobre, né, as atividades. Cirurgiões da Alegria, além dos hospitais. Além dos hospitais. Pulamos o muro do hospital. Vai lá. Hoje em dia, como tem essa parte de pesquisa, nós temos palestras também. Tem 3 palestras hoje em dia, 4 agora, né? Isso. Nós estamos fazendo em empresas. Também tem um trabalho do palhaço dentro de empresas. Não só em eventos comemorativos, mas às vezes, sei lá, a empresa quer fazer uma pesquisa de clima organizacional, quer incentivar a resposta dos colaboradores, tudo. Aí o palhaço, a gente vai lá, entende como fazer e faz uma versão artística para incentivar as pessoas. Então, tem vários resultados que a gente já teve de aumentar o número de respostas, né? De participação mesmo dos Adesão, né? colaboradores. Tenta- Ou seja, vocês ali conectados com o RH de empresas é uma arma bem legal, né, cara? tem as CIPATs também, né? Porque às vezes são temas que não são tão legais. Por exemplo, falar de acidente não é uma coisa legal. O acidente é o mais grave para uma empresa e a gente aborda o assunto de maneira super leve, divertida. Então, mas isso sempre adaptado, né? A gente procura... Tem alguns produtos desenvolvidos, mas a nossa ideia é entender como a gente faz no hospital. Em vez de chegar com algo pronto, a gente entende primeiro o paciente e depois brinca com ele. Na empresa é a mesma coisa. A gente entende os motivos, entende a história da empresa e cria adaptado. E a gente, isso pode ser dito aqui tranquilamente, mas a gente nesse processo estratégico que a gente tem trabalhado junto, né? A gente tem se desafiado a Sim. pensar cada vez mais nisso, né? Sim. No poder da conexão dos cirurgiões, do palhaço, no engajamento dentro das empresas, nessa conexão com o RH das empresas, justamente pela mobilização que faz com as pessoas, no envolvimento que causa, né? As pessoas serem mais participativas. Porque essa é uma grande dor de RH hoje nas empresas, né? É ter o engajamento do colaborador, ter a participação, fazer o colaborador compreender as mensagens de segurança do trabalho. Sim, né? que é muito importante, né, Bruno? Mas é também uma coisa que tem que partir da empresa, né? Trabalhar com seus colaboradores, né? Vir trabalhando com seus colaboradores e aí, em determinado momento, entra Cirurgiões da Alegria. O Cirurgiões da Alegria também não entra só resolvendo aquele problema, né? Não, preciso... Mas espera um pouquinho, o que a empresa está fazendo, né? Para os seus colaboradores?
E aí, a partir disso, a gente senta e pensa uma estratégia legal para poder atender diretamente a necessidade da empresa. Outra coisa que é de destaque, de importância, de relevância, são os espetáculos teatrais. Nós temos um espetáculo direcionado para crianças, para a gente apresentar em escolas, em associações. E temos também um espetáculo para a terceira idade, que a gente conta... conversando com esses idosos um pouquinho da trajetória de o que foi no passado, e a gente resgata alguns objetos, né, durante esse espetáculo. Isso revigora a memória desses idosos. E temos também um outro espetáculo em parceria com o José Packer, que é um violeiro, e o Fábio Perisotto. E os dois são mestres de viola, e a gente pensou no espetáculo junto para contar a história da viola, como que ela chegou de Portugal até o Brasil, né? E todo o processo dela até chegar na onde ela está hoje, né? Nas redes sociais, enfim, o pessoal tocando viola com satisfação. Antigamente, quem tocava viola era meio que discriminado, né? Porque era o caipira era o rebaixado. Hoje não, hoje mudou bastante. Então a gente vem contando essas histórias. E todos esses espetáculos têm um propósito, que é o propósito de unir as famílias, relembrar, resgatar que o filho, as crianças são de extrema importância para todos, inclusive para a própria família, né? Hoje em dia tem muitos meios de comunicação que estão aí deturpando a família, e a gente vem nadando contra, e com a ajuda de todos, né? Que aí as pessoas que pensam, né, principalmente nessa questão do que nós vamos ser no futuro, porque se a gente não cuidar das crianças, quem vai cuidar de nós lá? Né? Não cuidar agora, quem que vai cuidar da gente ali na frente? Então é uma preocupação muito, muito latente na gente, da gente, sabe, ter um propósito com relação à criança, as próprias famílias, as oficinas, né, que a gente faz na associação. A gente não faz oficina só para criança, não. Oficina é para os pais, para os cuidadores. Hoje, né, tem a palavra cuidador também, porque às vezes a criança não é criada pelo pai e pela mãe, é criada por um terceiro. Sim. Então são os cuidadores, né? Os pais e os cuidadores aí. A gente procura estar trazendo sempre, né, pensando sempre em montar oficinas com esse propósito, da própria união entre as famílias, né? É o pai poder brincar com a criança, porque geralmente não tem tempo para brincar. Né? Se coloca numa rotina tão doida, e essa própria mundo que a gente está vivendo da tecnologia acaba, de uma certa forma, distanciando as famílias. E a gente procura juntar isso. Olha que legal, né? O propósito de dar essa oportunidade para os pais brincar com os filhos. Você vê, né? Não à toa que você soltou aqui em primeira mão, né? Que agora os cirurgiões se posicionam estrategicamente, então, como uma associação cultural. Porque olha quanta coisa na cesta de produtos de vocês. Não, e a primeira coisa que vamos falar agora, novidade, hein? Novidade. Qual que é o propósito da associação, Thiago? Qual que é o grande propósito dos Cirurgiões da Alegria? Transformar através da alegria. Cara, que legal, gente. Entendeu? Que legal. Vai, transforma o negócio. E a transformação está incluso aqui, né? Com a transforma incluso no propósito de vocês, né? Sim. E que riqueza, né, cara? Que riqueza. Para mim é uma honra ter participado desse projeto todo com vocês, que só está começando. Está começando. Só está começando, né? Mas a gente, desde o princípio, se colocou o desafio de confrontar a imagem, o que é os cirurgiões, por que a gente existe há 18 anos, né? E o que a gente vai olhar para os próximos 18 anos. Então, naquele momento, eu senti uma baita energia legal para a gente confrontar isso, né? Você vê, né? A gente teve esse contato com a Transforma através do evento. Foi. Né, que ocorreu no outubro, né? 20. No dia seguinte, né? É interessante a gente frisar isso também, porque a gente não está parado no tempo, né? No dia seguinte, durante o evento, foi comentado sobre inteligência artificial. No dia seguinte, a gente já foi pesquisar o que era, já baixou lá e já começou a trabalhar, e aí ver realmente, né, a necessidade da gente se movimentar.
Não é que a gente vai perder a essência. Não. A gente vai melhorar e vai fazer a coisa em menos tempo para a gente poder fazer mais e melhor. Exato. Então, tudo isso vem ajudando a associação, né? Enquanto tem muitos empresários que estão aí parados no tempo, a Associação Cultural Cirurgiões da Alegria já está, né, usufruindo, usando essas ferramentas numa forma da gente poder melhorar ainda mais aquilo que a gente já vem fazendo. A única coisa que não tem como usar a inteligência artificial, ainda não achei, foi o palhaço. É que Deus mantenha desse jeito. A inteligência é boba. É boba. A inteligência é boba. Eu já pedi pro chat GPT contar umas piadas lá, mas foi muito mal, cara. Não ficou bom, não. Não funciona. Não funciona. Não, e nisso vocês mandam bem demais, cara. A gente tá aqui nesse podcast, quem tá assistindo a gente já viu que ele começou diferente já, né? A alegria de vocês é contagiante. E quem conhece eles fora daqui, né? Fora das câmeras, os bastidores, até no dia a dia mesmo, é impossível ficar mais do que 10 minutos sem soltar uma gargalhada, sem soltar um riso, estando do lado de vocês aí. Então é muito bom, pra mim é muito gratificante, né? E tô falando isso porque eu já tô caminhando pro fim. Que é bom, dura pouco. Sei pra mim mesmo. Uma plateia, né? Calma, gente. Gente, muito, muito obrigado do fundo do coração. Eu vou deixar, né? A gente vai colocar aqui todo o endereço, as páginas dos cirurgiões, de vocês, do Eliseu. Se você está assistindo a gente, gostou, se interessa pela causa deles, né? Que é transformar através da alegria. Eu acho que nesse episódio a gente quis mostrar isso, que vai muito além de um hospital. É para você que tem a sua empresa, que quer ter mais engajamento, quer ter o colaborador mais perto, quer montar programas dentro do RH, eles podem ajudar vocês, né? Além das empresas, escolas, creches, asilos, outras associações. Então, assim, hoje eu vejo vocês como um bem para o mundo, um bem necessário para o mundo. Então, que o transformar através da alegria seja para o mundo, né? Sim. Então, a gente talvez não transforme o mundo inteiro, mas se a gente puder transformar esse mundinho que está do nosso lado, já tá bom pra caramba, né? Legal. Quer deixar uma mensagem final aí? Aproveitar a oportunidade e convidar, vocês que estão assistindo, comentem, né, essa live e também siga Cirurgiões da Alegria nas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais aí. E obrigado pela oportunidade, viu, Bruno? Muito agradecido, fiquei lisonjeado de poder estar aqui com vocês. Vamos ver, eu acho que faltou pauta aqui, vai ter que fazer um segundo episódio. Episódio 2. Não, se o pessoal quiser ver o segundo episódio, comenta aí. Boa. E daí a gente faz. Aí a gente faz, fechado. Tá fechado. bom? Quem sabe a gente traz uma surpresa, No né? mínimo vai ter que ter o comentário do meu irmão. Que a gente Isso, E da Flávia também, vamos comentar. Botar um coraçãozinho. Isso. Flávia, põe um coraçãozinho aqui embaixo. Isso. Regi, obrigado, tá? Não, Obrigado, nós que agradecemos, né, o convite, né, e estar junto aqui falando da associação, dessa causa que nós consideramos nobre, né? Muito. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E eu sei do esforço de vocês, né? Vocês estavam trabalhando até agora há pouco, tiveram que correr de Campinas, né? Tava lá na PUC hoje. De segunda-feira estamos lá, eu e Juvelinda, que é a Cris. Então a gente passou lá o dia todo. Episódio 2, vocês vêm vestidos aí de palhaço. Olha. Você já falou sobre... Era isso. Então tá bom. Para você que ficou até aqui, muito obrigado, é um prazer. Se nós pudermos contribuir com a transformação do seu negócio, a gente está super à disposição. Se quiser saber mais sobre a Transforma Negócios também, é só acompanhar as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube, e também você vai poder encontrar um monte de outros episódios parecidos com esse, onde a gente fala de diversos temas ligados à estratégia e inovação de negócios. E assim como Cirurgiões da Alegria, independente de você ser do comércio, da indústria, do terceiro setor, todo negócio precisa se transformar para continuar sendo relevante dentro do mercado. Se você está em dúvida do próximo passo do seu negócio, a Transforma Negócios pode te ajudar. Muito obrigado e até o próximo episódio.